próxima aula a gente vai ver esse artigo aqui do Michaelian, que tem a ver com o tema que a gente está tratando agora, né, que é as teorias causais da memória, né? Então vou ler o resumo aqui para vocês. O que é lembrar? Quando podemos dizer que um sujeito lembra um evento do passado? Essas são questões centrais na filosofia da memória, uma área que vem experimentando uma rápida expansão nos últimos anos. Por meio de meio século, a teoria causal da memória, inicialmente proposta por Martin e Deutscher, dominou o debate sobre como devemos responder essas duas questões iniciais. Mais recentemente, no entanto, a teoria causal se tornou alvo de duras críticas, o que motivou os filósofos da memória a desenvolverem duas novas teorias sobre o lembrar, a teoria simulacionista e a teoria funcionalista. Nesse artigo, exploramos essas teorias com mais detalhes, com o objetivo de tornar mais claro seus comprometimentos, assim como suas vantagens e desvantagens. Então, esse aqui é o artigo que eles vão distinguir a teoria causal, teoria simulacionista, que é essa teoria que eu estou meio que dando a dica para vocês, né? A ideia de que lembrar é imaginar o passado, né? Então, na teoria simulacionista, lembrar é você tentar simular um evento do passado no presente, né? E nesse sentido, então, as distinções entre memória e imaginação, ela se torna menos dura, né? Claro que você simular o passado no presente não é uma imaginação totalmente livre, né? Porque você não pode imaginar qualquer coisa, né? Você precisa imaginar algo que tenha acontecido no passado, né? Mas ainda assim é uma ação que você faz no presente, né? Em vez de simplesmente recuperar uma imagem que você guardou do passado, né? Então esse artigo vai ser bem interessante por isso, porque a gente vai começar aqui, ó, parte 1, teoria causal da memória, que é o que a gente vai falar hoje. Eles vão explicar a teoria causal, motivações para teoria causal, depois vai explicar os problemas da teoria causal, e aí depois eles vão falar das teorias, aqui os problemas da teoria causal, e depois eles vão falar das teorias mais novas, né, que são a teoria simulacionista e a teoria funcionalista. A teoria simulacionista e a teoria funcionalista depois. Enfim, vou fechar aqui, vou colocar nossos slides mesmo. Quem se interessar, gente, nesse mesmo número especial que saiu o artigo do Michaelian e do André Santana, tem um artigo meu. Eu não acho tão bom para um estudo assim mais inicial, porque é um artigo mais específico, né? Eu tento comparar teorias indiretas e teorias diretas a partir de alguns erros específicos de memória, né? Utilizando um experimento da Reina e da Brain Nerd. Eu acho engraçado esse nome, né? Brain Nerd, cérebro nerd, sobre erros de conjunção de conteúdo, né? Mas lá nesse mesmo número especial tem um artigo do César, tem artigo de várias pessoas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, né? Por exemplo, o Michaelian, né? Ele é canadense, sobre memória. Depois eu deixo lá no WhatsApp o link desse edição especial da revista, né, sobre memória. Mas enfim, então vamos pensar aqui essa relação entre memória e imaginação, né? A maneira como Hume distingue memória e imaginação é bem interessante. Ele fala o seguinte: à primeira vista, é evidente que as ideias da memória são muito mais vívidas e fortes que a da imaginação. Então, eu já falei para vocês, né, que Hume tem essa proto-psicologia de como funciona a mente, né? Hume é um empirista, então ele acha que todas as ideias é um nome que muitas vezes se dá na filosofia moderna para conceitos, para essas noções
é um termo assim meio guarda-chuva, né? Vai desde conceitos a imagens mentais, etc. Então a ideia dele é que ao você ter contato perceptual com o mundo, você tem impressões. Impressão é o modo como o mundo afeta seus sentidos, né? Então você tem essas impressões e a partir dessas impressões você cria ideias, né? Ideias são como se fossem cópias das impressões e essas ideias é o que você guarda, né? E a partir dessas ideias que você tem, a partir dessas impressões, você vai gerando novas ideias, né? O que a gente chamaria hoje em dia de conceito, né? Então, a partir da impressão, por exemplo, de vários lapiseiras, você forma a ideia de lapiseira, né? Como é que você forma essa ideia? Você pega os elementos que tem em comum nessas suas várias impressões de lapiseira, abstrai os outros elementos, né? Por exemplo, na minha ideia de lapiseira, a cor ela é abstraída, porque existem lapiseiras de várias cores, né? Estou olhando aqui, eu não tenho outra lapiseira aqui, mas vamos dizer caneta, né? Então isso aqui é uma caneta, eu tive essa impressão de caneta, isso aqui é outra caneta, e eu formo a ideia de caneta abstraindo as diferenças, né? Ou seja, tirando as diferenças. Então a cor não é necessária, tem canetas de várias cores, o formato também não é tão necessário, porque apesar dessas canetas serem parecidas, essa daqui é bem diferente. O que tem em comum aqui é mais ou menos um formato, mais ou menos, né? Geralmente uma coisa comprida, assim, redonda, uma função, etc, etc. Então, isso são o modo como a informação ela flui, né, do meu contato perceptual com o mundo e até minhas ideias mais abstratas possíveis, né? Então, a razão seria capaz de manipular essa informação perceptiva, essas impressões, formando várias ideias, e a partir da relação entre ideias, formando outras, fazendo ciência, etc. Tem ideias cada vez mais complexas, cada vez mais abstratas, né? Abstratas no sentido assim de que abstraem mais coisas, né? Imagina que a partir da minha impressão sobre vários objetos para rime, eu formo a ideia de número, por exemplo, né? Que tem um objeto, né? E quando eu tenho a ideia de número, ela abstrai as propriedades do objeto, né? A não ser o fato dele ser um indivíduo. Daí eu formo a ideia de 2, de 3, etc. Faço matemática, faço várias coisas a partir dessas ideias, né? Então, Hume ele tenta distinguir, só que ao mesmo tempo essa noção de ideia, como eu disse, ela é um termo guarda-chuva, né? Por um lado, ela está aqui para explicar esses conceitos, né? Conceito de lapiseira, conceito de número, etc. E ao mesmo tempo ela está aqui para explicar também a noção de imagem mental, né? Então, do mesmo jeito, a memória nessa psicologia rudimentar, ela tem a função de guardar essas ideias, né? E inclusive guardar ideias no sentido de que que são realmente cópias de impressões passadas, né? Então, por exemplo, quando o Bergman, né? Vou pegar aqui citação do Bergman que tinha bem no começo das nossas aulas sobre memória. Quando o Bergman ele fala isso aqui, né, das lembranças que ele tem da infância, né? Tem uma impressão, uma profunda fixação na minha infância, algumas impressões, né, engraçado que ele usa até o mesmo termo de Hume. Algumas impressões são extremamente vívidas, a luz, os cheiros, tudo, né? Então, essas impressões que ele teve na infância, para Hume, né, ele se tornou ideias e a memória guarda essas ideias, como se fosse um filme mesmo do passado, em que você pode recuperar essas ideias. E aqui Hume ele se coloca a questão, né, de como distinguir, por exemplo, essas ideias que são ideias realmente guardadas do passado e ideias que são produtos da imaginação, né? Por exemplo, o Bergman fez vários filmes, ele imaginou várias coisas, né? Nesses filmes. Como é que ele distingue as ideias que são realmente do passado dele e as ideias imaginadas, né?
E Hume tem essa teoria que é bem simples, assim, mas ao mesmo tempo interessante, que as ideias da memória são mais vívidas e fortes que as ideias da imaginação. E que a primeira faculdade, a memória, pinta os objetos em cores mais nítidas do que todas as que são empregues pela segunda, né, pela imaginação. Quando nos lembramos de um acontecimento passado, a ideia desse acontecimento aflui à nossa mente de modo vigoroso, ao passo que na imaginação a percepção é vaga e débil. Muito dificilmente pode ser firme e uniformemente preservada pela mente por um espaço de tempo considerável. Existem outras diferenças entre esses dois tipos de ideias. A imaginação não se acha obrigada a seguir a mesma ordem e a forma das impressões originais, ao passo que a memória se encontra, de certo modo, condicionada a esse respeito e não possui qualquer poder de variação. Em muitos casos, realmente, os critérios de Hume servem para destacar as memórias daquilo que é apenas imaginado. Em muitos casos, realmente isso acontece, né? As ideias da memória são mais fortes e vívidas do que as ideias da imaginação. O O'Brien dá aqui o exemplo. A minha memória do fim de semana passado em Snowdonia, não sei onde é isso, é mais forte e vívida do que meus devaneios sobre as férias de verão que ando a planejar nos Alpes. Mas também é claro que existem contra-exemplos para essas teorias, né? Muitas das minhas memórias são muito tênues, desordenadas, confusas, e há pessoas que têm uma imaginação muito vívida, cujos arroubos de fantasia acometem a mente com mais vigor do que as próprias memórias, né? Então, apesar desses critérios de Hume, no geral, eles até funcionarem, não parece ser uma boa distinção geral, né? Porque a gente tem muitas memórias que elas são muito fracas, né? No sentido de que você se lembra muito vagamente de algo e, por outro lado, algumas coisas que você imagina algumas imaginações são bastante vívidas, às vezes até no sentido de influenciar suas próprias decisões, né? Ainda assim, né, a abordagem de Hume tem algo de atrativo. Parece haver realmente algo distinto nas experiências associadas à memória, mesmo que esse aspecto não possa ser apreendido em termos de vivacidade ou ordenação temporal. Então, você tem ainda estudos que seguem esse caminho de Hume, né? São estudos que tratam, por exemplo, do que se costuma chamar da fenomenologia da lembrança, né? Então, parece que existem aspectos fenomenológicos que geralmente acompanham a lembrança, né? Quando um filósofo fala em aspectos fenomenológicos, já está se falando de aspectos da experiência de primeira pessoa, né? Então, há aspectos da nossa experiência de primeira pessoa que realmente parece acompanhar a lembrança e não acompanhar, por exemplo, a imaginação sadia, pelo menos. Russell fala, por exemplo, de sentimento de familiaridade ou sentimento de passadidade, né? Sentimento daquela coisa ter ocorrido no seu passado. Então, esses aspectos realmente parecem acompanhar nossas lembranças e, de certa forma, esses aspectos são as pistas que nós pescamos, né, do ponto de vista da primeira pessoa para distinguir memória e imaginação, né? Mas, obviamente, em muitos casos a gente está errado, né? Em casos de falsas lembranças são casos até de imaginações, né? Mas de imagens mentais que não são propriamente lembranças, mas que são acompanhados
desse sentimento de familiaridade, né? Quando eu estava desde que, né, eu escrevi minha dissertação sobre falsa lembrança, e eu meio que lembro, né, não lembro, né, uma falsa lembrança, mas eu lembro da minha falsa lembrança mais antiga, que é uma lembrança assustadoramente detalhada, né? Só que na verdade não ocorreu, porque eu consigo ver as datas das coisas. Eu olhei as datas das coisas na Wikipedia e não ocorreram no mesmo final de semana. Eu lembro em algum momento ali do começo dos anos 90, acho que 91, 92, de estar na casa do meu tio em Pituaçu, que é um bairro de Salvador. Aí eu lembro de ter saído de manhã, domingo de manhã, né, visto a Malhação de Judas, né? Ou seja, deveria ser um sábado de Aleluia, né? Acho que é um sábado? Acho que sim, sábado de Aleluia, que tem a Malhação de Judas. E eu lembro que depois eu voltei para casa e vi a corrida de Fórmula 1, né? Que foi o Grande Prêmio de San Marino. E foi uma corrida que Jean Alesi venceu e Senna ficou em segundo. Então, por isso eu consigo saber a data, né? Alesi não ganhou muitas corridas, né? Ainda mais uma corrida específica de San Marino, com Senna em segundo. E aí eu lembro que a gente voltou para Feira de Santana, aqui minha cidade no interior, rápido, porque a gente queria ver a estreia do Domingão do Faustão. A gente chegou assim em feira tipo umas 3 horas, já tinha começado o Domingão do Faustão e estava tendo um quadro lá que era Jogo da Velha, né? Que era tipo um Jogo da Velha mesmo, mas que quem comandava era Dercy Gonçalves, né? Que era velha, né? Essa era a piada. E aí, enfim, eu tenho essa lembrança, eu lembro dessa sequência de acontecimentos, né? Malhação de Judas, a corrida de Fórmula 1 que Senna ficou em segundo e voltar correndo para ver o Domingão do Faustão, chegar na casa da minha avó e pegar o programa que já tinha começado. Só que aí depois eu olhei na internet e vi que essas coisas não aconteceram no mesmo final de semana. Todas elas aconteceram, né? Teve essa corrida, que Senna ficou em segundo, só que ela ocorreu uma semana depois da Malhação de Judas, né? Não foi na Semana Santa, foi na outra semana. E a estreia do Faustão também foi nesse mesmo mês, só que não foi na mesma semana. Agora não lembro exatamente se foi na semana da Malhação da Semana Santa, ou se foi na semana da corrida, ou se foi em outra semana. Mas de qualquer modo, antes de eu checar na internet as datas, eu tinha realmente isso como uma lembrança, né? Então eu tinha esse sentimento de familiaridade, eu tinha esse sentimento de passar de idade, até porque aparentemente as 3 coisas ocorreram, né? Só não ocorreram realmente eu tive essas 3 experiências, só que elas não ocorreram em sequência, né? Não foi o mesmo dia, né? Então, é como se minha memória comprimiu essas 3 experiências no mesmo final de semana, né? E eu tinha essa memória de ter sido um final de semana que eu fui na casa do meu tio em Pituaçu. Então, apesar de o sentimento de familiaridade, sentimento de passar de idade ser realmente, talvez, o que diferencia para nós a memória da imaginação do ponto de vista de primeira pessoa, não é um critério objetivo, né? Porque nesse caso aqui, por mais que provavelmente as 3 coisas ocorreram, elas não ocorreram no mesmo final de semana, e não necessariamente as imagens que eu tenho na minha cabeça são imagens do que ocorreu, né? Talvez a partir dessa informação eu tenha gerado imagens, né? sobre como é que seria a Malhação de Judas. Eu vi mais de uma Malhação de Judas na minha cabeça. Talvez essa imagem que eu tenha dessa Malhação de Judas específico seja mistura de várias Malhações de Judas que eu vi durante minha vida, né? Talvez as imagens que eu tenha da corrida de Fórmula 1, e eu até suspeito disso,
sejam mistura de imagens de várias corridas que eu vi na minha vida, né? Eu até suspeito um pouco disso porque as imagens que eu lembro dessa corrida específica parecem ser no circuito de Mônaco, porque as imagens que eu lembro são das paredes, né, do guarda-reio assim, ser bem perto da pista. E se você vê a pista de San Marino, não é assim, né? A pista de San Marino, porque a pista de, né, para quem não gosta de Fórmula 1, a pista de Mônaco é uma pista de rua, né? Então a pista é bem estreita e você tem um muro bem perto da pista, né? Que separa a pista da calçada, né? Então você tem tipo um muro para que os carros não subam nas calçadas. E a pista de San Marino é uma pista mesmo, né? Então é uma pista com área de escape. Então você tem a pista, depois você tem grama ou brita, aí depois que você tem o muro. Então as imagens que eu tenho parecem muito mais uma corrida em Mônaco do que uma corrida em San Marino, né? Então, por mais que esse sentimento de passar de idade, sentimento de familiaridade, seja que talvez o que de fato nos faça, do ponto de vista da primeira pessoa, tomar algo como memória, não é um critério objetivo. E é isso que a teoria causal da memória tenta dar, né? Então a distinção na teoria causal da memória entre memória e imaginação não é um sentimento que eu tenha do ponto de vista da primeira pessoa, mas é o fato realmente daquela imagem ser causada por aquele evento e não por outros eventos, né? Então, tal como em Hume, trata-se aqui de certos aspectos fenomenológicos e podemos estar cientes. E ambos os filósofos, né, Hume e Russell, perfilam a perspectiva que foi criticada na sessão precedente, segundo a qual a memória é constituída de um certo tipo de experiência. O problema dessa abordagem de Hume e Russell é que confunde a questão metafísica sobre o que é memória com a questão epistêmica, né, sobre como é que a gente estabelece que certos pensamentos são produtos da memória e não da imaginação, né? Então, realmente, do ponto de vista de primeira pessoa, parece que essa é toda a arma que nos resta para distinguir, né? Apesar de que, na verdade, não é, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu fui checar as datas, né? Então, isso também foi algo que eu fiz para além desses sentimentos, dessas marcações de primeira pessoa que eu tenho entre memória e imaginação. Então, pode até ser que sejamos capazes de distinguir memória de imaginação a partir de aspectos fenomenológicos como os apontados por Hume e Russell, mas a tese dessa seção é que as memórias se definem elas mesmas de acordo com sua origem causal, né? Então a teoria causal ela é uma teoria não de como é que a gente de fato distingue memória de imaginação, mas sobre o que de fato distingue memória de imaginação. E a ideia seria que esses dois tipos de coisas têm origens causais diferentes. Eu vou fechar aqui que eu vou ver se no artigo lá do Michaelian tem uma citação da teoria causal mesmo de Martin e Dottia. Deve ter, e aí eu vou ler aqui para vocês, que ali já está discutindo a teoria. Eu preferiria explicar a teoria. Vamos ver aqui. Ele não faz a citação. Então, mas assim, de maneira geral, a teoria de Martin Deuter diz que uma imagem é uma imagem de memória se houver um vínculo causal adequado, e esse adequado é importante porque a gente vai ver o grande problema da teoria causal entre o evento, que é você lembrar, né? O evento que é evocar aquelas lembranças, aquelas imagens, vamos dizer assim, e o evento original, certo? O evento que é o evento que você está lembrando. Então,
Lembra que na aula passada eu dei um exemplo da teoria causal dos nomes próprios, né? Então, Kripke, né, que é o cara que propôs não foi o primeiro que propôs, mas é um cara que propõe esse tipo de teoria. Ele fala que o que permite eu utilizar o nome Jesus e me referir a Jesus Cristo, né? Mesmo Jesus Cristo já tendo morrido há 2000 anos, é o fato de haver uma cadeia de usos desse mesmo nome que avança no passado, né? Então eu aprendi esse nome com alguém, essa pessoa aprendeu esse nome com alguém, aprendeu esse nome com alguém, vai até o passado, até o momento em que, vamos dizer assim, Maria apontou para um bebê e falou: o nome dele vai ser Jesus, né? Então, de algum modo, o meu uso do nome Jesus, ele recua no passado, a partir de uma cadeia causal, até o próprio Jesus, né? Até a própria pessoa. E é isso que faz com que, ao utilizar esse nome, Jesus, eu esteja me referindo àquela pessoa que já morreu há 2022 anos, né? E a ideia aqui seria mais ou menos a mesma coisa, tá? O que faz uma imagem mental ser uma imagem de memória e não uma imagem de imaginação, nessa teoria do Martin e Deutsch, é o fato de haver uma cadeia causal adequada que vai do momento em que eu estou recuperando essa imagem na mente até o evento específico, né? Então, se eu lembro, sei lá, o dia que Senna morreu na curva Tamburello, né, de Imola. Então, teve esse evento, né, que era eu assistindo na televisão, na sala da casa que eu morava na infância, e esse evento eu estava percebendo isso daí, né? Então, e tem uma cadeia causal que se dá no meu cérebro, né? Desde então, de alguma forma, essa informação é recuperada no meu cérebro e eu tenho uma cadeia causal que permite isso, que vai avançando no tempo até hoje, né? O modo como meus neurônios estão arranjados, etc, etc, tá? Agora, qual é o problema dessa teoria? Como eu falei, essa cadeia causal, ela precisa ser adequada, né? Então, muitas vezes os filósofos utilizam essas palavras como adequada, e geralmente eles utilizam palavras como adequada quando eles não sabem dar uma teoria suficientemente específica. Porque pode acontecer o seguinte, gente, pode acontecer de eu ver um evento, né? Então a cadeia causal começou realmente no evento, ficar um tempo na minha memória, em determinado momento da minha vida eu escrever num caderno aquele evento, descrever, né? Por exemplo, não sei se eu falei para vocês, mas teve um ano que eu li o livro de Freud, Interpretação dos Sonhos, e eu fiquei um ano anotando todos os meus sonhos. Então eu anotava todos os meus sonhos com o máximo de detalhes que eu conseguia lembrar. Então vamos dizer que eu tenha simplesmente anotado aquele evento com o máximo de detalhes que eu conseguia lembrar naquele momento, há 10 anos. E vamos dizer que talvez eu tenha esquecido o evento. E 10 anos depois eu encontro esse caderno e leio sobre o evento, né? E agora eu formei de novo uma imagem mental daquele evento, que eu imaginei na hora que eu li. E 10 anos depois eu lembro do evento. De certa maneira, há uma cadeia causal que vai da minha lembrança até o evento, né? Só que essa cadeia causal, ela, de alguma forma, ela desvia para o caderno, né? Porque tem um momento ali que eu esqueci, mas existe ali relações causais na tinta que é mantida no tempo, etc., no meu caderno, e depois eu recupero, né? Então essa cadeia causal, ela desvia no caderno e volta para minha mente, né? Salvo questões aí de mente estendida, né, que a gente viu na aula passada, salvo questões desse tipo, esse não deveria ser um caso de lembrança,
É um caso de reaprendizado, né? Então, esses casos de reaprendizado são problemáticos para a teoria causal. Imagina agora que talvez, né, isso acontece para muita gente, né, algo aconteceu no seu passado, você simplesmente esqueceu, e em algum momento da sua vida, sua mãe, sua tia, sua avó te relembra. Olha, tu lembra aquela vez que você era criança e você fez tal coisa, foi engraçado. Tem um evento que eu sempre relembro minha irmã, porque eu achei muito engraçado. Ela tinha uns bonequinhos que tinham uma cabeça de batata, outro tinha cabeça de cenoura, outro tinha cabeça de, sei lá, de vários vegetais, né? Uns bonequinhos de pano com a cabeça assim, de plástico, de vários vegetais. E uma vez minha irmã botou esses bonecos todos numa assadeira e botou no forno, né? Obviamente destruiu os bonecos todos, porque eles tinham cabeça de borracha, né? Derreteu as cabeças todas, ficaram todos deformados, né? Mas, assim, eu acho isso muito engraçado. Minha irmã, ela devia ter uns 4 anos, ela é bem nova, né? Ela de fato não lembra disso, mas eu sou o irmão mais velho, eu tinha uns 9, né? Então eu lembro desse evento. Então vamos dizer que eu reconte para ela esse evento, algo que ela esqueceu. E aí, talvez 10 anos depois de eu contar isso para ela, ela relembre desse evento. Olha, eu lembro uma vez quando eu era criança, eu coloquei meus bonecos no forno, etc. Né? E talvez ela até gere imagens mentais, né? Certamente ela lembra da casa que ela morava quando ela era criança, até porque ela morou lá até sei lá, 16, 17 anos, 15, 16 anos. Então, ela lembra da casa, talvez ela lembre até do fogão. Então, ela pode gerar imagens mentais bastante fidedignas, né? Talvez ela lembre desse boneco, ou quem sabe ela até pesquisou na internet como eram esses bonecos e ela formou uma imagem mental bem acurada desses bonecos. E vamos dizer que pode ser que no futuro ela esqueça que eu contei isso para ela e ela tome isso como uma lembrança, né? A princípio, esse não deveria ser um caso de lembrança fidedigna, né? Deveria ser um caso de reaprendizado. Só que a teoria causal ela tem dificuldade em explicar exatamente o que não torna esse caso um caso de lembrança, né? A ideia aqui deles, né, a ideia intuitiva deles é que a cadeia causal, que vai do evento até a lembrança da minha irmã atual, desvia para mim, né? Então eu sou um elo dessa cadeia causal, né? Então, na verdade, o que faz ela lembrar do passado é o fato de eu ter lembrado, ter contado para ela e agora ela relembra, né? Só que ela não relembra diretamente do evento, né? Então, esses casos de reaprendizado, eles são casos complicados para a teoria causal, né? Porque é muito difícil você distinguir os casos de reaprendizado dos casos de lembrança verídica. É claro que esses casos aqui que eu estou dando são casos bem óbvios de reaprendizado, né? Um caso que a pessoa realmente esqueceu e a outra lembrou a ela, né? Através do testemunho, você ou relembrou ou simplesmente tomou aquilo como sendo verdadeiro e lembrou no futuro. Esses casos são meio óbvios. Mas o problema, gente, é que tem muitos casos em que, ao receber uma dica do evento do passado, você tem a sensação de ter relembrado o evento. Não é que ela, na hora que eu contei para ela, vamos dizer, nesse caso aqui ela não lembrava, né? Mas tem muitos casos que você fala assim, realmente eu lembro, isso aconteceu, né? Então, nesse caso, pode ser o caso de que a informação que eu dei tenha sido uma ocasião para a pessoa realmente lembrar. E nesse caso vai ser um caso de lembrança mesmo, né? Simplesmente um caso de lembrança motivada por uma informação externa. Mas tudo bem, né? Muitos dos nossos casos de lembrança são motivados por informação externa, né? Muitas vezes você lembra de um fato do seu passado pelo fato de no presente você estar numa situação parecida, né? Isso é bastante rotineiro. Você, sei lá, você, seu namorado ou sua namorada aluga um chalé na praia.
e que por coincidência é um chalé muito parecido com o chalé que você foi com seus pais quando você era infância, para aquela mesma, quando você era criança, talvez para aquela mesma praia, né? E aí o fato de você estar naquele chalé, naquela mesma praia, pode despertar lembranças do seu passado, né? Então esses aí parecem ser casos de lembrança verídica, né? Porque em que um evento do presente te colocou na ocasião de lembrar de algo do passado, né? Mas é difícil você traçar essa distinção entre o fato do evento do presente ter ajudado você a recordar algo do passado ou no caso do fato do presente ter feito você reaprender algo do passado, né? Então, muitas vezes, né, você está vendo um álbum, vamos pensar que você está vendo um álbum da sua infância. Para muitas daquelas fotos, provavelmente você não lembra daqueles dias. Para outras, você lembra, né? E para outras, o fato de você estar vendo no álbum te faz relembrar daquele evento. Mas é difícil você distinguir em quais casos você está realmente você vê no álbum te faça realmente relembrar o passado e quais casos você, ao ver o álbum e saber que aquilo aconteceu no passado, te faz criar imagens do passado, né? Então é difícil você fazer essa distinção entre reaprendizado e lembrança, porque muitos casos de lembrança eles têm tipo, vamos dizer assim, eles são sobredeterminados, né? Essa é a palavra, né? No geral, na filosofia, casos de sobredeterminação causal são difíceis de lidar, né? Se vocês olharem até meu artigo naquela própria edição especial sobre memória, tem uma parte toda sobre casos de sobredeterminação, que são os casos complicados, né? Casos em que você tem duas causas, né? E você saber as condições para saber qual causa é essencial, qual não é. Será que o evento ocorreria se eu tirar essa, né? Ou será que ele precisa das duas, né? E pode ter casos em que realmente o evento precisa das duas causas. E aí, será que é esse caso em que o evento, né, o fato de você lembrar realmente precisa do testemunho, apesar de ter um componente de lembrança, mas também precisa do testemunho. Se não houvesse o testemunho, você não lembraria? Será que esses casos são realmente casos de memória ou são casos de reaprendizado, né? Essa distinção é complicada e esse que é o problema, um dos problemas principais da teoria causal, né? A gente vai ver na quarta-feira o artigo lá do Micaelia e do André. Confesso que eu não li ainda, mas eu imagino que eles vão tratar um dos problemas da teoria causal será esse, né? Parece que tem mais de um problema. Vamos ver lá o outro que eles vão citar, né? Então, quando nós nos lembramos de algo, geralmente temos conhecimento que também possuímos no passado, né? Então, essa é a ideia. A memória preserva o conhecimento nesse sentido. No entanto, esse conhecimento não é suficiente para a memória, porque eu também posso reaprender determinado fato. Fato esse que eu tive conhecimento outrora, mas que eu havia esquecido. É igualmente necessário que exista uma relação causal entre o meu conhecimento presente e conhecimento passado, né? E aqui eu estou apontando que é difícil você traçar essa relação causal de modo que você consiga excluir completamente os casos de reaprendizado, né? Então vamos dar aqui um exemplo lá do O'Brien. Consideremos o seguinte exemplo. Quando eu tinha 5 anos, sabia que tinha um chapéu de bombazina azul, não sei nem o que é isso. Vamos dizer que seja um chapéu com a faixa azul. E meus pais guardaram um autorretrato que fiz com esse chapéu na cabeça. Eu tinha me esquecido disso até que eu tenha visto esse desenho recentemente. Agora, no entanto, ao descobrir o velho desenho, sei outra vez que eu tive aquele chapéu. E existe uma cadeia causal que liga o meu conhecimento atual e o conhecimento que eu possuía há muitos anos.
uma cadeia causal que estabelece uma conexão entre o evento de eu ter usado o chapéu na tarde que eu passei a criar minha obra-prima e a colocação desse desenho dentro da gaveta e a recuperação do mesmo. Só que esse não deveria ser tomado como um caso de memória, né? Esse tem que ser um caso de reaprendizado. Então, a proposta possível é que meu conhecimento presente do chapéu não constituiria uma memória na medida que ele é provocado pelo desenho. Ou seja, a ideia aqui seria que a cadeia causal ela não é direta entre o evento do passado e sua lembrança do presente. Ela desvia para o desenho, né? Em determinado momento, o desenho é a única coisa que sustenta essa cadeia causal. Em grande parte da vida do O'Brien, ele não tinha essa memória, ele não era capaz de lembrar desse evento, né? De modo que a única coisa que sustenta a cadeia causal, que vai da lembrança dele atual ao evento passado, é o desenho. Então, por isso que esse não é um caso de memória, né? Só que, como eu falei para vocês, nem sempre essa distinção é tão óbvia como nesse caso, né? Porque em muitos casos não é óbvio se você realmente esqueceu aquilo ou se o desenho simplesmente provocou uma memória que já estava na sua mente, né? No geral, é muito complicado você saber o que você realmente esqueceu, né, por um lado, e o que você não esqueceu, mas você depende talvez de circunstâncias muito específicas para lembrar, né? Então talvez tenha lembranças que você não esqueceu totalmente, mas você só vai lembrar daquelas coisas em circunstâncias muito específicas. Por exemplo, se você tiver um chalé na mesma praia que você teve na infância. Então, naquela circunstância muito específica, você é capaz de lembrar aquilo, ou seja, você não esqueceu totalmente. Mas é difícil você distinguir coisas que você só vai lembrar numa situação específica, muito específica, e de coisas que você esqueceu totalmente. De modo que é difícil você saber quando é que essa cadeia causal realmente ela é desviante, como no caso do desenho, ou ela simplesmente é uma cadeia causal de memória, mas que depende também de uma causa externa para fazer com que você relembre, né? Ele fala assim: frequentemente, no entanto, temos memórias que são induzidas dessa forma, né? Induzidas por eventos atuais, né? Seja olhando uma fotografia, seja lendo um diário ou ouvindo as palavras de um amigo. Nesses casos, conseguimos normalmente recordar mais acerca do evento evocado, né? E aí ele fala assim: só que essas rememorações adicionais não são necessárias, né? Como eu disse, é difícil você saber exatamente quando a rememoração, né? A questão é difícil você saber quando ver a foto da sua infância é necessária para a lembrança, ou seja, foi aquela foto que causou sua lembrança, ou quando aquela foto simplesmente é um auxílio para a sua lembrança, né? Então, como eu disse, são essas questões em que você tem sobre determinação causal, né? Você tem duas coisas causando sua lembrança no presente. Você tem o fato de você ter visto no passado, você tem o fato de você estar vendo a foto. Essas duas coisas causaram sua lembrança no presente. É difícil você distinguir o caso em que você está lembrando somente porque você viu a foto, e nesse caso não seria um caso de lembrança genuína, ou o caso em que a foto auxiliou sua lembrança, e nesse caso seria um caso de lembrança genuína. Um induzimento, seja parcial ou integral, é compatível com o funcionamento da memória. Então esse é o problema, tá? Então é compatível com o funcionamento da memória o fato de sua lembrança ser induzida ser motivada por eventos presentes. Só que a questão aqui é distinguir quando é que essa motivação é essencial, ou seja, quando essa motivação realmente é o que causou sua lembrança, e aí nesse caso não é lembrança,
Você pode ter simplesmente imaginado seu evento passado a partir da pista, né, da foto, etc. Ou quando isso realmente é simplesmente uma ocasião para você ter lembrado. Então, o induzimento é compatível com a memória. Por conseguinte, o que está aqui em causa não é apenas o fato de eu precisar ter relembrado da existência do chapéu para poder recordar. Não se tratou de um simples lapso. Houve um período de tempo, né? Então, se se passasse de um simples lapso, talvez aí seria um caso de memória. No caso que ele está colocando é um caso de reaprendizado, porque ele está dizendo expressamente que houve um período de tempo que esse elemento do conhecimento particular esteve completamente ausente da minha mente, pelo que o induzimento, nenhum induzimento poderia ter feito recordá-lo, né? Como estou dizendo, esse fato aqui que é muito difícil de estabelecer, né? Tem muitas coisas que estão enterradas na sua mente, de algum sentido, né? E que nas circunstâncias certas você lembraria, mas às vezes essas circunstâncias certas são tão específicas que não acontece de você de fato ter lembrado. Então é difícil você distinguir um caso de esquecimento por um lado e um caso em que você poderia recordar em circunstâncias muito específicas. É muito difícil distinguir esses dois casos, e por isso que é difícil você distinguir quando você tem uma cadeia causal contínua, ou seja, uma cadeia causal de memória, e uma cadeia causal desviante, né? Uma cadeia causal de reaprendizado. Então ele tá dizendo, na teoria causal da memória tem que haver uma cadeia causal contínua que estabeleça a ligação entre meu conhecimento passado e meu conhecimento presente, uma cadeia causal interna à minha mente, que não se mantenha apenas em virtude de elementos do mundo exterior, como fotografias e diários. Então, essa seria a teoria causal da memória. Para eu lembrar do evento passado, tem que haver uma cadeia causal contínua que não dependa unicamente de fotografias e eventos passados, né? A questão, como eu disse, que é difícil você distinguir essas cadeias causais contínuas, né, adequadas, de cadeias causais que desviam para circunstâncias presentes, porque em muitos casos as circunstâncias presentes são necessárias para a lembrança, né? De modo que eu estou falando que não é o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente que é difícil do ponto de vista de primeira pessoa fazer essa distinção. Estou dizendo que é difícil de qualquer ponto de vista fazer essa distinção, porque você tem casos de sobredeterminação, você tem casos que tem as duas coisas ocorrendo e esses casos são difíceis de lidar. O fato de eu não ser capaz de imaginar, de dizer se estou a me lembrar ou apenas imaginar de dado evento, né? Então beleza. Então, imaginando aqui agora que esses casos aqui de lembrança genuína, né? Ou seja, em que você tem uma cadeia causal contínua e os casos de reaprendizado são difíceis de distinguir, né? Estou dizendo que eles são difíceis de distinguir do ponto de vista da terceira pessoa, do ponto de vista da primeira pessoa, então, mais ainda, né? Então, é muito comum que você veja uma foto, crie ali imagens mentais, né? Imagine aquele evento do passado quando você viu a foto e que talvez alguns anos depois você relembre daquele evento e você pense que você está realmente lembrando do evento, mas na verdade você está lembrando da imaginação que você teve do evento a partir da foto, né? Então, esses casos são difíceis de distinguir do ponto de vista da terceira pessoa, do ponto de vista da primeira pessoa são mais difíceis ainda, né? E esse fato de que é difícil distinguir imaginações da memória, imagens da memória, imagens da imaginação, nos conduz a uma situação que é análoga ao do ceticismo cartesiano, né? Você pode ter um ceticismo em relação à memória, né? Por exemplo, o que te garante que todas as coisas que você está lembrando agora, né? O que te garante que você não foi criado há 2 segundos, há 1 segundo, e todas as suas memórias foram colocadas dentro da sua mente, né? Esse seria o equivalente ao ceticismo em relação ao mundo externo, né? O que te garante que existe um mundo externo? O mesmo ceticismo pode ser colocado a seu próprio mundo interno há 1 segundo atrás. O que te garante que
que você existia há um segundo atrás, né? Suas memórias não é, porque você poderia ter sido criado há meio segundo com todas as memórias que você tem, né? Esse ceticismo aqui foi colocado por Russell. Ele fala o seguinte: não há qualquer impossibilidade lógica na hipótese de que o mundo ter começado a existir há 5 minutos, exatamente como era então, com uma população que se lembrava, entre aspas, de um passado completamente irreal. Não há conexão ilógica necessárias entre eventos em tempos diferentes. Por essa razão, nada do que está a acontecer agora ou irá acontecer no futuro pode revogar a hipótese de que o mundo começou há 5 minutos, né? E é engraçado que esse ceticismo aí, em relação ao passado, ele é um argumento muito parecido, né, utilizado pelo pessoal que defende... Tá, diga aí, Manuela, depois eu falo isso aqui. Mas e a questão, por exemplo, da arqueologia, da ciência, que prova que a Terra tem bilhões de anos e tudo mais? Tá, então, por mais que esses são dados científicos e o melhor que a gente pode fazer é acreditar neles, não há nenhuma necessidade nesses dados. Então, não é a única explicação possível para os dados arqueológicos que realmente o mundo tenha tantos anos e aqueles animais tenham vivido. É a melhor explicação, certo? Então, a gente deve acreditar, né, na explicação desses dados por ela ser a melhor, é mais provável, é a que melhor explica, é a que explica de maneira mais simples, etc, etc. Mas o que o Russell está chamando a atenção é que ela não é a única explicação logicamente possível. E o que eu ia dizer vai exatamente ao encontro do que você está dizendo. É engraçado que esse mesmo tipo de ceticismo, levantado por Russell, é utilizado por defensores do criacionismo, né? Então, tem pessoas que defendem, né, uma interpretação literal da Bíblia, em que Deus criou Adão e Eva. Acho que nessa interpretação literal talvez a Terra tenha 6.000 anos, algo desse tipo, né? Tem vários tipos de criacionismo, né? Esse é o que é chamado criacionismo de Terra Jovem, né? Porque, só voltando ao ponto, você tem até posições criacionistas que são mais articuladas, né? Então, Deus pode ter criado o mundo, mas ele criou o mundo, criou o Big Bang, criou as leis da física, e aí o mundo se evoluiu tal como a ciência descreve, né? Você pode ter essa posição enquanto cristão, né? Deus criou as leis da física, Deus criou as leis da biologia, criou a evolução e colocou o mundo em movimento a ponto dele ter toda essa evolução que a ciência diz e chegar até o ponto atual, né? Então você pode ter essa posição, mas tem pessoas que têm uma leitura mais literal da Bíblia, né? Então, se você tem essa posição, você vai tomar a Bíblia ali como metáforas, né? Metáforas sobre como é que nós devemos viver, lições de moral, né? São histórias que procuram dar alguma lição para a gente, etc. Então, então, falando aqui, não estou falando de cristãos em geral, né? Você pode ter uma posição cristã sem necessariamente tomar tudo que está na Bíblia ao valor de face, né? Inclusive, eu estou falando aqui de Deus ter criado o Big Bang, né? A primeira pessoa a propor a teoria do Big Bang foi um padre, né? Foi um padre católico. Mas enfim, então tem pessoas que têm uma leitura literal da Bíblia e aí procuram defender que Deus criou Adão e Eva há 6.000 anos, foram os dois, né? Deus criou todas as espécies da maneira como elas são, então não há evolução, etc. E como é que essas pessoas explicam os fósseis, né? É o ponto da Manuela. As pessoas explicam fósseis dizendo não, que Deus criou o mundo e criou o mundo com os fósseis. Talvez aí você pode procurar alguma motivação para Deus, talvez para testar a fé dos seres humanos, algo desse tipo, né? Então o ponto de Russell é que não é que Russell está dizendo que essa posição ela é sensata ou é que ela é razoável. Russell, inclusive, ele era um ateu,
E ele tem um livro que é bastante famoso, né? Russell é um filósofo bem interessante, porque ele ganhou um prêmio Nobel. Só que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele fez uma campanha pacifista na Primeira Guerra e tal, para tentar que não haja a Primeira Guerra. Ele é um cara bem velho, né? Ele é do século XIX e ele viveu até a década de 70. Década de 70, desse século aqui, né? Então, ele morreu com 90 e tantos anos. E, inclusive, se você olhar na internet, eu vou até pegar aqui. Tem na internet imagens dele, assim, bem velhinho falando. E é bem bonito ter a entrevista que eles perguntam para ele, assim: Russell, você já está bem velho, né? Você já está morrendo. Qual é a mensagem que você tem para a nova geração? Qual é a mensagem que você tem para o futuro? E eu acho bem, bem bonita. Vou até botar aqui para vocês verem. Se bem que não dá para colocar, né? Porque está em inglês. Enfim, ele fala a mensagem mais científica. Vou botar aqui no grupo. E uma mensagem sobre o amor, assim. Bem bonito, assim. Ele está bem velho, assim, com 95, algo desse tipo. Então, o que o Russell está colocando não é que ele acha que essa posição está correta, que é razoável, mas ele está dizendo assim que não tem nada, que não tem nada, logicamente, não tem nada que impeça essa possibilidade, né? Então, o ceticismo, ele faz essa brincadeira, né? O ceticismo, para ser o ceticismo razoável, ele tem que realmente expor uma possibilidade, né? Então, realmente é possível que Deus tenha criado o mundo há 5 minutos, né? Que não seja nem há 6.000 anos. É possível que Deus tenha criado o mundo há 5 minutos, ou o mundo tenha surgido há 5 minutos. E a gente tenha todas as nossas lembranças, e os fósseis estão todos lá, porque foi assim que o mundo foi criado, há 5 minutos. Com todas essas pistas que parecem dizer que o mundo tem um passado. Um ponto de vista simplesmente que isso é possível. Não é que a gente deva acreditar nisso, tá? Por quê? A gente não deve acreditar nisso porque essa é uma possibilidade muito remota, é uma possibilidade muito extravagante, é uma possibilidade muito improvável, né? Apesar de ser possível, tem uma probabilidade muito alta, né? Tendendo a zero, na verdade, né? Porque seria uma coincidência muito grande que o mundo tenha sido criado nesse momento e, sei lá, várias pessoas lembrem do mesmo evento, né? A não ser que você pense que tem uma inteligência externa como Deus que criou assim, fez o mundo dessa maneira, que todo mundo acredita, sei lá, todo mundo acredita. Vocês já são novos para isso, né? Mas na minha geração você tinha essa questão de você lembrar o que você estava fazendo quando passou na televisão o 11 de setembro, né? Todo mundo meio que lembra que eu estava em tal lugar, cheguei em casa e vi ali as torres caindo e tal. Então tem eventos assim catastróficos ou grandes eventos, né? Esses também são muito novos para lembrar a última vez que o Brasil ganhou a Copa, né? Tem tanto tempo. Onde é que você estava quando o Brasil ganhou a Copa? E as pessoas geralmente lembram. Eu estava assistindo em tal lugar, eu estava assistindo em tal lugar. Então seria muita coincidência que todo mundo tivesse lembranças consistentes desse evento, né? Sendo a melhor explicação para o fato de todo mundo ter lembranças consistentes desse evento é o fato do evento ter acontecido, né? Então por isso que, assim, na prática a gente não acredita nessa possibilidade. Mas é difícil a gente dar um motivo para dizer que essa possibilidade é impossível, certo? Esse que é o ponto de Russell. E o ceticismo ele tenta exatamente explorar o fato desses cenários serem possíveis, e aí a partir de algum tipo de posição infalibilista do conhecimento e fundacionista, tentar dizer que, então para você saber de coisas sobre o passado, você tem que ser capaz de eliminar essa possibilidade. Como você não é capaz, você não tem esse conhecimento. Tá? Então, só fazendo essa distinção aqui. Uma coisa isso de fato ser uma possibilidade, e outra coisa é a gente ter que acreditar nisso, né? Como eu disse, seria uma coincidência muito grande que todo mundo tenha lembranças coerentes sobre o passado, ou que existe toda uma coerência entre a posição dos fósseis, né, nas camadas
de pedra, né, não sei se vocês sabem, mas a geologia consegue datar mais ou menos qual é que é a antiguidade de um fóssil a partir de quantas camadas de terra, né? Com o tempo, a terra, as montanhas vão se desfazendo por erosão, etc., né? E o nível de areia, né, no nível do mar, vamos dizer assim, vai aumentando, né? Porque as montanhas vão se desfazendo, as montanhas vão ficando menores, então a terra já foi mais acidentada do que é hoje. Com o tempo vai se criando camadas de terra, e claro que durante a minha vida isso não faz diferença nenhuma, mas quando você está falando de milhares de anos, milhões de anos, se faz diferença. Então, um fóssil de dinossauro há 60 milhões de anos e um fóssil de um antecessor do homem, né, sei lá, do Australopithecus, qualquer aí, há 200 mil anos, eles estão em profundidades diferentes, né? O fóssil de dinossauro, eles estão muito mais para baixo do que o fóssil do Australopithecus. E aí, com o tempo, essas camadas de baixo a compactação, né, da gravidade vai ter muito peso em cima, vai formando estratos de rocha, né? E os geólogos, eles conseguem saber, a partir do tipo de rocha e da profundidade que ela está, quantos anos aquilo tem. Porque, por exemplo, a gente sabe que, em tal época teve uma erupção de vulcão, então é esperado que aquele extrato de rocha ali seja rocha vulcânica. Então, seria incrivelmente uma coincidência muito grande que tudo isso bata, né? Que a gente saiba que um vulcão teve erupção há tantos mil anos e exatamente naquele extrato de rocha ali seja rocha vulcânica, o extrato de rocha relacionado àquela época. Então seria uma coincidência muito grande. A melhor explicação para esse fato é que essas coisas tenham acontecido no passado, né? Mas nada impede, por exemplo, que Deus tenha criado um mundo assim para enganar a gente, né? Para enganar não, né? Porque Deus, a princípio, ele não pode enganar a gente, porque ele tem que ser bom, né? Mas, sei lá, para testar a nossa fé ou algo desse tipo, né? Claro que nesse caso, para você utilizar essa explicação não é tão boa também, porque você precisa supor a existência de uma entidade extraordinária, né? Que por mais que você possa ter fé, faça parte da sua religião, supor a essência de Deus, mas se for pensar cientificamente, né, para o fazer científico, é uma entidade muito extraordinária que você está supondo a existência para explicar o fato, né, um fato que é mais facilmente explicável simplesmente dizendo que houve uma erupção vulcânica ou que aqueles dinossauros existiram, etc. Tá? Então, o ponto de Russell é que não há experiências que pudéssemos ter que excluíssem o cenário cético, né, de que o mundo foi criado há 5 minutos. E assim, não teríamos justificação para aceitar que nossas memórias são representações verdadeiras do passado. Nem sequer teríamos justificação para acreditar que existe um passado, né? Então, você tem filósofos tentando resistir a esse ceticismo, né? Por exemplo, o Malcolm tenta argumentar que esse cenário aí é impossível de imaginar. Ele fala o seguinte, que o cenário de Russell se assenta no pressuposto de que podemos estar enganados a respeito de qualquer memória que podemos ter. Se assenta no fato de que, se podemos estar enganados acerca de qualquer memória que venhamos a ter, e isso é verdade, né? Qualquer memória que eu venha a ter, eu posso estar enganado sobre aquilo. Esse cenário tenta concluir disso que é possível que todos estejam enganados sobre todas as memórias. E o Malcolm, ele vai argumentar que isso é impossível. É impossível que todo mundo esteja enganado sobre todas as memórias. A ideia dele é o seguinte, se esse fosse o caso, a gente poderia imaginar uma comunidade de pessoas cujos relatos de memória nunca estariam corretos. Eles estão enganados o tempo todo. E que nós poderíamos, no presente, né, ser parte exatamente dessa comunidade. Contudo, o Malcolm, ele vai chamar atenção
A gente só consegue utilizar o conceito de memória e de imaginação se a gente supor que a gente é minimamente capaz de distinguir os casos de memória dos casos de imaginação. Só que nessa situação que a gente está imaginando, não há essa distinção. Né? Nesse cenário de Russell, não há distinção entre memória e imaginação. Porque, na verdade, todo mundo está imaginando tudo, né? O tempo todo. Ninguém tem memória. Então, Malcolm, no entanto, argumenta que não podemos imaginar essa comunidade. Uma pessoa só compreende essa palavra, memória, quando é capaz de dizer corretamente coisas como eu me recordo que P. Mas no cenário de Russell, essas elocuções são sempre falsas. Assim, estamos a imaginar pessoas que não conhecem, não compreendem a palavra lembrar. Por quê? Porque elas nunca lembraram, elas são incapazes de lembrar. Né? Então, o Malcolm ele defende que o cenário de Russell é uma impossibilidade conceitual. Se estivéssemos realmente a imaginar uma comunidade de sujeitos com memórias, sujeitos que possuem, portanto, o conceito de lembrar, então teria de verificar-se que o uso que fazem desse conceito é confiável e muitos desses relatos relativos ao passado estariam corretos. Aí o Malcolm fala o seguinte: tendemos a imaginar o passado como algo que está para trás, fora de nosso horizonte, e a pensar que todas as proposições que emitimos sobre ele podem ser falsas, mas ao mesmo tempo partimos sempre do princípio de que nossas proposições se referem ao passado, que são proposições geralmente acerca do passado. Mas se pensarmos que no que efetivamente envolve essa referência ao passado, que tomamos como adquirida, vemos que ela implica que muitas proposições acerca do passado sejam verdadeiras. Então, esse é uma tentativa de resistir a esse cenário. Eu não acho muito boa, porque eu acho que essa tentativa ela mistura o fato das pessoas na comunidade não terem um conceito e eu que estou fora aqui imaginando essa possibilidade de não ter o conceito. Eu estando numa comunidade em que as pessoas se lembram, imaginar essa possibilidade. E eu posso, inclusive, imaginar como é que seria eu estar nessa comunidade. Mas eu estou imaginando da situação em que eu tenho esse conceito. Mas, de qualquer forma, é um tipo de pressão que você coloca. Então, por último, aqui, para a gente terminar essa parte sobre memória, vou tentar passar aí para vocês o vídeo de Russell como mensagem final. É importante a gente ver a relação entre memória, percepção e testemunho. Eu já falei alguns casos em que você tem relações fortes entre, por exemplo, testemunho e memória, como, por exemplo, quando alguém te conta uma coisa que você fez no passado e você não lembrava mais e você relembrou. Então você tem essa relação entre testemunho e memória, por exemplo. Mas, assim, essas três faculdades que a gente até vai, semana que vem, a gente ainda vai falar um pouco do testemunho, também é bastante importante, é outra fonte de conhecimento bastante importante. Essas três faculdades, a percepção também é uma fonte de conhecimento bastante importante, e a memória, por mais que haja essa discussão de se a memória deva ser tomada como fonte de conhecimento primária ou secundária, algo desse tipo, a memória também é bastante importante, pelo menos para a preservação do conhecimento. E essas três faculdades aí, elas interagem de diversas maneiras. Primeiro, a memória pode revogar a justificação que eu tenho para acreditar em algo que me é dito. Se alguém me conta algo, eu posso lembrar de coisas que façam eu não acreditar naquilo que a pessoa me contou. Por exemplo, se eu me lembrar de que a Catarina está de férias, isso pode revogar minha crença. Então, por exemplo, a relação entre memória e testemunho. Primeiro do que vemos e depois do que é dito. Então, memória e percepção primeiro, Minha memória pode revogar
crenças perceptivas minhas. Por exemplo, se eu vejo alguém no parque que parece ser Catarina, a princípio eu teria justificação para crer que Catarina está no parque, né? Por mais que essa justificação não seja infalível. O fato de eu ver alguém que parece muito com Catarina é justificativa para acreditar que Catarina está no parque. Mas se agora eu me lembro que Catarina viajou de férias, isso revoga a minha justificação. Agora eu não estou mais justificado a crer que Catarina está no parque. Então a memória pode revogar justificação perceptiva, por mais que talvez ela até esteja, né? Talvez ela tenha voltado da viagem e esteja no parque. Mas o fato de eu ter essa lembrança revoga a minha justificação perceptual. E a memória também pode revogar a justificação testemunhal. Se alguém me fala alguma coisa, me fala que, sei lá, me fala que vai ter boca livre no departamento de filosofia amanhã, e eu lembro que essa pessoa é famosa por mentir, por pregar peças, por fazer pegadinhas com os outros, essa minha lembrança também revoga a justificativa que eu tinha a partir do testemunho de que vai ter boca livre amanhã. Vou pensar, esse cara aí muitas vezes mente, então talvez ele esteja mentindo agora. Então aí são casos que a memória pode revogar justificação perceptual ou testemunhal. Mas o inverso também acontece, Também pode se dar de o testemunho revogar coisas que a gente, conhecimento que a gente adquire através do que a gente pensa pelo menos lembrar. Eu tenho a sensação de me lembrar de ver alguém numa festa, de te ver numa festa e você falar, mas eu nunca fui nessa festa. Então, seu testemunho aqui é um motivo para eu perder a justificativa que eu tinha da lembrança. Ou eu posso lembrar de algo da minha infância e minha mãe me falar, não, isso aí não aconteceu não. Nessa época aí, inclusive, a gente estava morando em outra casa, ou nessa época aí, inclusive, a gente, E o testemunho da minha mãe me faz perder a justificativa que eu tinha pela lembrança. E pode, inclusive, ser o caso da minha mãe estar errada e eu estar certo, mas mesmo assim o testemunho dela revoga minha lembrança, E da mesma forma, a percepção pode revogar justificação que eu tenho por memória. Muitas vezes eu vou em um lugar, sei lá, eu estudei em uma faculdade no passado e eu lembrava do departamento de genética ser do lado do departamento de filosofia. E aí vamos dizer que eu vá nessa faculdade hoje e veja que não, que na verdade entre os dois tem um departamento de matemática. Então esse fato aqui pode também me fazer perder a justificativa que eu tinha de acreditar que o departamento de genética era do lado de filosofia, porque agora eu tive a percepção de que é diferente, Então, de alguma forma, você perceba que essas três faculdades, elas interagem entre si, E por último, a memória também tem um papel importante no conhecimento a priori, Isso aqui eu falei para vocês. Até quando a gente vai fazer uma prova matemática ou um argumento, o argumento do cogito em filosofia, você precisa da memória, por exemplo, da memória de curta duração, para você relembrar o último passo da sua conta, por exemplo, Quando eu estou fazendo uma conta muito grande, eu tenho que estar lembrando, quando eu vou escrever a próxima coisa, o que eu escrevi antes, Então, a memória você precisa de da memória funcionando até para ter conhecimento a priori, porque quando você faz um argumento, você sai de premissas para conclusão, e você tem que, de alguma forma, ser capaz de reter as premissas para que elas justifiquem sua conclusão. E por último, a memória também está envolvida na aquisição desse conhecimento a priori. A derivação de certas verdades a priori requer longas cadeias de raciocínio. A memória é necessária para que podemos seguir o fio desses argumentos. As nossas conclusões prévias têm que ser projetadas a partir
para diante e utilizadas como premissas dos raciocínios, né? E por último, consideremos a importância da memória na nossa própria existência, né? E esse aqui também é outro ponto que a memória é bastante utilizada na filosofia, é na ideia de identidade pessoal, né? Então, a identidade, a imagem que você faz de si mesmo, certamente depende da memória, né? Depende das coisas que você lembra, depende daquilo que você lembra de ter feito, né? Então, o tipo de pessoa que você pensa ser depende de você lembrar como você reagiu em várias situações, né? O tipo de caráter que você toma como você tendo, né? Enfim, o tipo de pessoa que você pensa que depende da sua lembrança sobre como você agiu em casos passados, né? Então vamos considerar a importância da memória na nossa própria existência enquanto indivíduos pensantes. Pensemos como seria a nossa vida se não tivéssemos memórias. Eu nunca acabarei de escrever essas palavras, né? Então, por um lado, né, a questão aqui ainda no raciocínio, porque não me lembraria do que queria dizer a seguir, para o que serviria um teclado, etc. Então, esse é outro ponto. A memória é importante até para você manter suas intenções, seus planos, né? Então, a memória depende não só depende da memória, sua imagem pessoal, que tem a ver com o que você foi, o seu passado, mas depende da memória sobre sua própria projeção para o futuro, né? Nós somos seres que estamos o tempo todo projetando para o nosso futuro, né? Eu vou fazer... Por que você está fazendo um curso de graduação, né? Certamente você planeja alguma coisa para o futuro. Eu quero ser psicólogo, eu quero atender pessoas, eu quero ter um consultório, então eu quero trabalhar... eu tenho uma amiga que é psicóloga que trabalha em presídios, né? Eu quero trabalhar com trabalho mais social em presídios ou em uma ONG, etc. Ou eu quero fazer mestrado, doutorado, né? Então você tem planos sobre o futuro. E muitas das ações que você toma no presente dependem desses planos. Só que até para você ter esses planos, até para você se projetar no futuro, você precisa lembrar suas ações presentes, né? Ele falou aqui, né? Vamos lembrar de um indivíduo como é que é um indivíduo sem memória, pensar como é que seria a gente sem memória. Tem um filme chamado Amnésia. Amnésia, que é um filme do Christopher Nolan, né? Que é o cara lá que fez os filmes do Batman. Que foi a última coisa que o Nolan fez. Ele fez aquele, como é que chama? Tenet, né? O último filme. Mas ele fez o Interstellar, depois ele fez aquele Dunkirk, e agora ele fez o Tenet. E ele fez os filmes do Batman, né? O Amnésia é basicamente o primeiro filme dele, né? Ele tem um curta antes, que é o Following, que é um filme preto e branco e tal, mas o Amnésia foi o primeiro filme grande dele. E é sobre exatamente um cara que tem um tipo de amnésia, né? Tem dois tipos de amnésia. Uma amnésia que a gente chama de retrógrada, que é aquele amnésia mais normal, é que você esquece, você tem um acidente e você esquece tudo que aconteceu antes do acidente, né? Que é o mais comum. E você tem um tipo de amnésia que chama amnésia anterógrada, que é o caso que esse cara tem nesse filme. Então ele teve um acidente no passado, né? Um cara entrou na casa dele, matou a mulher dele e deu um golpe nele, ele bateu a cabeça. E quando ele acordou desse golpe, ele tem todas as memórias até o acidente, mas ele se tornou incapaz de formar novas memórias depois do acidente, né? E o filme é sobre esse cara que ele é incapaz de formar novas memórias e ele quer vingar a morte da esposa. Só que ele não consegue lembrar, ele não consegue formar nenhuma memória nova depois. Então, a situação dele é muito complicada, né? Porque a última coisa que ele lembra da vida dele é sempre a morte da esposa, que foi a última memória dele, né? Então, a última coisa que ele lembra é a morte da esposa e ele não consegue lembrar, não consegue formar novas memórias. E o que ele faz? Ele começa a se tatuar, né? Então, primeira coisa que ele tatua é aqui no pulso, né? Que ele imagina que a primeira coisa que ele olha quando acorda é: lembre de Sammy J. Inclusive, é bizarro isso aí, né? Eu tenho um Twitter que é exatamente lembre de Sammy J. E tem a foto do Sammy J. Esse cara, antes dele ter o acidente, ele era corretor de seguros. E ele foi investigar um caso desse cara, que era o Sammy J, que tinha o mesmo problema que ele tem atualmente, né? Não conseguia formar memórias novas. E o que ele faz? Ele começa a se tatuar, né? Então, a primeira coisa que ele tatua é aqui no pulso, né? Que ele imagina que a primeira coisa que ele olha quando acorda é: lembre de Sammy J. E tem a foto do Sammy J. Esse cara, antes dele ter o acidente, ele era corretor de seguros. E ele foi investigar um caso desse cara, que era o Sammy J, que tinha o mesmo problema que ele tem atualmente, né? Não conseguia formar memórias novas.
E esse cara estava entrando com um pedido de aposentadoria, né? Pô, eu não consigo trabalhar porque eu não consigo formar memórias novas, né? E ele, como trabalhando no seguro, o papel dele era provar que o Sammy J estava errado, né? No final das contas, ele prova que o Sammy J estava errado, que era mentira. Na verdade, o Sammy J realmente não conseguia formar memórias. Só que ele dá um jeito lá de querer dizer que o cara estava mentindo. E aí, a primeira coisa que ele coloca é: lembre de Sammy J. Aí, pra ele lembrar que, pô, eu acho que eu tô tendo o mesmo problema do Sammy J, né? E aí ele começa a botar aqui os fatos que ele sabe sobre a morte da esposa, para ele ler depois. E aí ele vai tatuando o corpo dele todo, assim, sobre informações que ele acha relevante em relação à morte da esposa. E, inclusive, tem até a ver com a questão da memória estendida também, né? E aí, quando ele conhece alguém, ele tira uma foto, Polaroid, e ele escreve atrás o que ele deve acreditar sobre aquela pessoa. Tipo, não confie nessa pessoa, confie nessa pessoa, ela quer te ajudar, essa pessoa sabe tal coisa, né? Então, toda vez que ele vê alguém, ele pega as fotos e olha no fundo o que ele acha daquela pessoa. Então, é bastante interessante ver nesse filme como é que seria bastante complicado a vida sem memória, né? Outro ponto é que eu não gostaria de música, né, se eu não tivesse memória de curto prazo. No caso do Amnésia, a memória dele funciona por 5 minutos. Então ele tem fluxos de memória de 5 minutos e depois ele é como se ele tivesse acordado da morte da esposa novamente. Então a situação dele é bastante dolorosa, né, porque a cada 5 minutos ele acorda como se a esposa dele tivesse acabado de morrer, né? E o filme é bastante interessante o modo como o Christopher Nolan faz o filme, que ele, para tentar induzir na gente a mesma situação do cara, ele faz o filme de trás para frente, literalmente. A primeira cena do filme é a última cena, aí você vê depois o que aconteceu imediatamente antes, e sendo que a primeira cena do filme, a última cena do filme é a morte da esposa dele. Então ele vai pegando a vida do cara e voltando 5 minutos até a morte da esposa. E enfim, o filme tem várias reviravoltas interessantes, etc. É um filme bem intrigante. Então a memória do cara de curta duração até funciona, só que na verdade o que ele não consegue é consolidar a memória de curta duração em memória de longa duração, né? Então agora, se a gente não tivesse memória de curta duração, a nossa vida ainda ia ser pior ainda. Porque, por exemplo, eu não seria capaz de ouvir música. Porque perceba o que é uma melodia numa música. São notas no tempo, né? E para você entender, para você curtir uma melodia, sei lá, Iron Man do Black Sabbath, né? Para você entender essa melodia, você tem que lembrar da nota anterior e comparar com a nota atual, né? Então a melodia é um desenho no tempo, né? E para você ser capaz de fruir uma melodia, você tem que ter memória de curta duração. Você deve ser capaz de reter a nota anterior para comparar com a nota atual, para saber se ela é sonante, se ela é dissonante, se ela é uma terça, se ela é uma quinta, etc. Então, sem memória de curta duração, a gente não seria capaz nem de ouvir música. A gente só ia ver o som imediatamente, né? Então não é claro como eu poderia continuar a agir coerentemente, uma vez que eu não me recordaria, por exemplo, o que eu tenciono fazer, né? Então isso que eu falei, né? A questão do papel da memória nos nossos planos para o futuro. Então perceba o quanto a memória é central para nossas vidas, né? O modo como eu me concebo é constituído pelas memórias que eu tenho das coisas que eu fiz no passado e meus planos para o futuro. Sem memória, no entanto, isso se perderia. Eu não seria capaz de me lembrar que essa semana correu bem, que eu tenciono treinar badminton, etc, etc. A noção que temos do nosso eu só é coerente em relação ao nosso passado e nosso futuro, que se referem ambos, que dependem ambos da intervenção da memória, né? No caso aí do filme Amnésia, né, perceba que o eu dele meio que se esvaiu, né, em um plano só, que é o plano de achar o assassino da esposa, né? A vida dele se torna só isso, né?
porque é a única intenção que ele consegue lembrar que ele tem. Diga, Manuel. Foi porque eu lembro, eu tava assistindo Stranger Things, não é spoiler, mas eles falam sobre um negócio chamado Projeto Nina, que aconteceu de verdade, que era uma moça que acontece uma coisa com o esposo dela, e parece que o esposo dela morre nesse Projeto Nina, que é um negócio aí que aconteceu na Rússia, no século passado. E aí ela esquece, foi tão forte pra ela, um negócio tão ruim que ela esquece que o esposo dela morre, e todo dia na estação ela fica esperando o esposo dela chegar. Uhum. E aí eu lembrei dessa questão da psicanálise, né? Que fala que no inconsciente tem memórias tão poderosas que são reprimidas, porque se fosse levada ao consciente a gente não aguentaria, né? Não, certamente. A gente tem mecanismos de autodefesa, né? Da mesma forma que, por exemplo, um animal. Tem animais que quando eles estão em perigo, tem animais que se fingem de morto ou que ficam imóveis, né? É como se o animal desligasse para evitar dor, etc, etc. E da mesma forma a gente, né? A gente desmaia e também esquece. E aqui vai dizer, né, que o modo como eu me conselho é constituído pela memória, que tem uma das coisas que fiz nos planos para o futuro. Só que, pelo que eu lembro, essas memórias que estão no inconsciente, elas também tendem a nos moldar, de certo modo, sabe? Criando traumas também, por exemplo, e tal, coisas que foram reprimidas, que a gente age de determinado modo, só que a gente não sabe por quê. A gente não lembra. E talvez tenha sido o caso da mulher, não sei. Não, pois é, mas por exemplo, é o caso, né? Vou dar um exemplo para vocês, é meio bizarro, mas enfim, o síndrome de dissociação múltipla, né? Que antigamente era chamado de síndrome de dupla personalidade, tripla personalidade. Hoje em dia se chama de síndrome de dissociação, porque a ideia, né, a noção passada de dupla personalidade parecia que de alguma forma aquela pessoa tinha dois selfies dentro dela, né? Mas na verdade não é isso que ocorre. O que ocorre é que a pessoa tem uma dificuldade em associar todos os cantos dela e formar uma noção coerente de indivíduo. Esse tipo de síndrome é muito comum que as pessoas desenvolvam esse tipo de coisa quando elas são vítimas de abuso na infância. Inclusive, é o diagnóstico mais comum, é a causa mais comum de dissociação múltipla, abuso na infância. E a ideia é exatamente essa, para não precisar lidar com essa situação dolorosa, o que a gente faz por exemplo, dissociar nossa mente, pegar determinadas crenças, determinadas coisas e como separar, né? Se a gente pensar lá quando a gente pensou no coerentismo, né, que a gente tinha uma rede de crenças, é como se você formasse redes separadas de crenças, em que você não precisa lidar com aquelas outras crenças que você tem no passado no seu dia a dia, né? Então é como se você formasse outra pessoa que tem aquelas outras crenças, e aquela pessoa talvez seja mais capaz de lidar, né? Então eu acho que no CID ainda era, quando eu fiz o trabalho sobre falsas lembranças, isso tem a ver com falsas lembranças, né? Porque quando você forma quando você tem dissociação de personalidade, cada personalidade tem suas lembranças, né? E muitas delas são falsas. Então, eu estudei um pouco dessa síndrome de dissociação, e no CID da época, a causa mais comum era essa, né? Então você tem até uma questão assim, porque você tem nos Estados Unidos, se criou uma época aí teve algumas questões, né? Tem uma questão até que eu escrevi num texto que eu fiz para um blog científico, que era crianças, uma cidade no interior, isso tem até a ver com Stranger Things,
que as crianças começaram a lembrar de que fizeram parte de um culto satânico, etc, etc, e gerou toda uma histeria sobre satanismo, mas que no final das contas eram falsas lembranças feitas para exatamente mascarar situações de abuso. Então essas questões estão bem interligadas. Então, gente, vou parar por aqui. Eu ia colocar o vídeo do Russell, mas eu acho que não vai ficar muito bom não. Dê uma olhada lá no grupo, é um minutinho assim, é bem legal. E é bem legal por isso, porque o Russell é um cara do século XIX que estava vivo na década de 60, 70 e ainda foi capaz de dar entrevistas para a BBC. Então é isso, para quarta-feira vamos ler o texto lá do Micaelia e do André, tá bom?